Boa tarde, na paz do Senhor Jesus, motivo de alegria, estarmos aqui para juntos meditar na palavra. Hoje estaremos falando sobre rejeição, sobre uma mulher a qual ela foi rejeitada, ela foi desprezada pelo seu esposo, e nós vamos ver o que essa mulher entendeu em meio à rejeição e em meio ao desprezo. Vamos ler em Gênesis, capítulo 29 e versículo 31, que nos diz assim: Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Sabemos que Raquel, ela era formosa, ela era uma mulher de aparência que ela era uma mulher muito linda. E nós vamos ver que está baseado em Gênesis capítulo 29, versículo 17, que vai nos dizer assim: Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. E nós sabemos que Raquel, ela era pastora de ovelhas. E nós vamos ver que Lia, ela era de olhos baços ou de olhos fracos. Alguns estudiosos também vão dizer que ela era vesga, falando assim no popular, mais uma palavra mais conhecida. Mas nós vamos ver que Lia, quem era Lia? Ela foi a primeira esposa de Jacó, que Jacó chega até onde a sua mãe e seu pai enviam ele, e nós vamos ver que ele vai chegar e ele vai ali amar Raquel, e ele vai trabalhar por 7 anos por Raquel. E nós sabemos que o costume da época era que as filhas mais novas casassem depois que a mais velha casasse. Então o costume era a mais velha casar primeiro. E nós vamos ver que Jacó, ele vai trabalhar por 7 anos ali por Raquel. E nós sabemos que ele foi enganado pelo seu sogro Labão. E nós vamos ver que ali aconteceu a festa ali, e era somente para os homens a festa era concedida. E nós vamos ver que no outro dia pela manhã, que ele foi ver que ele tinha sido enganado pelo seu sogro. E nós vamos ver que ele vai reclamar com o seu sogro, e Labão vai dizer: o costume é que a filha mais velha case primeiro. E nós vamos ver que Lia, ela foi desprezada por Jacó. Então nós vamos ver que ela vai ali ser abençoada pelo Senhor. Ela foi desprezada pelo marido e ela foi acolhida por Deus. Porque nós vamos ver que o versículo ao qual eu li nos diz assim: e fê-la o Senhor fecunda. Então nós vamos ver que foi o Senhor que fez ela com que ela fecundasse. E nós vamos ver que o primeiro filho, sempre a intenção de Lia era chamar a atenção do seu esposo, fazer com que seu esposo olhasse, se voltasse para ela. E nós vamos ver que o primeiro filho que ela vai conceber e dar à luz, nós vamos ver que o nome dele foi Rúben. E nós vamos ver: o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Os filhos, ela via como uma oportunidade para chamar o esposo para amá-la. E nós vamos ver que o segundo filho vai ser chamado de Simeão. E nós vamos ver que ela vai dizer: soube o Senhor que era preterida e me deu mais este. Olha a intenção do coração de Raquel.
No terceiro filho, ela chama de Levi. E qual é sempre ali o profundo desejo de Lia? Ela vai relatar no versículo 34, na parte B, e ela diz: agora dessa vez se unirá mais a mim meu marido, porque dei à luz a 3 filhos, por isso se chamou Levi. Sempre a intenção do coração de Lia era para que seu esposo se voltasse para ela. E nós vamos ver que quando a intenção é errada, nós vamos ver que ela não vai se sentir realizada com os filhos. E nós vamos ver que Lia, ela, embora ela não tivesse uma aparência atraente e não fosse amada e desejada, chegando ali a ser desprezada, a ser rejeitada, nós vamos ver que os olhos do Senhor contemplaram e viram a beleza interior de Lia. Porque nós vamos ver que o Senhor vai capacitar ela para cumprir os planos de Deus. E nós vamos ver que ela vai dar à luz a mais um filho, e ao qual ela vai chamar de Judá. Olha o motivo ao qual ela vai chamar o seu filho de Judá. E de novo concebeu e deu à luz a um filho, então disse: esta vez louvarei o Senhor, e por isso lhe chamou Judá. Ela teve ali a compreensão de louvar e adorar a Deus. E nós sabemos que Judá, ele vai ser ali um descendente da linhagem ao qual Jesus vai nascer. E nós sabemos que Jesus, ele é chamado como o leão da tribo de Judá. Então nós sabemos que a linhagem, então nós vamos ver ali que o Senhor vai honrar, foi uma forma qual o Senhor honrou Lia. E ela foi uma mulher ao qual o Senhor escolheu para ser um instrumento de Deus. E nós sabemos que ela foi escondida dos olhos, desprezada dos olhos dos homens, mas ela foi não foi escondida dos olhares cuidadosos de Deus. E nós vamos ver que na onisciência, Deus vai permitir com que ela engravidasse, e ela teve ali seu nome honrado pelo fato dela ser a esposa que vai gerar o filho mais velho de Jacó, e ela vai gerar ali Levi, que ele vai ser da linhagem dos sacerdotes, e Judá, que vai ser ali descendente de Jesus. Então nós vamos ver que a fidelidade de Deus foi de forma extraordinária sobre a vida de Lia. Ela foi rejeitada pelo seu esposo, mas ela foi acolhida por Deus. E ela teve a compreensão que cada filho que ela gerasse, sempre a intenção era com que seu esposo amasse ela, se voltasse para ela. E nós vamos ver que quando ela teve uma compreensão clara, nós sabemos que ela inicia o casamento ali enxergando apenas o que estava ali faltando, que ela se sentia infeliz, mas Deus mudou o coração de Lia, e ela amou e louvou o Senhor
na vida do seu quarto filho. Então nós sabemos que quando nós aprendemos a confiar em Deus, nós somos honrados não de uma maneira única, mas de várias maneiras. Sabemos que o Senhor permite para que nós tenhamos a compreensão e a clareza que homens podem nos rejeitar, pessoas podem nos rejeitar, mas o olhar de Deus é um olhar de amor, é acolhedor. Sabemos que Raquel foi desprezada, rejeitada pelo seu esposo, mas foi acolhida e honrada por Deus. Eu não sei qual é o processo que você está passando, talvez você esteja passando também por um processo de rejeição. E nós sabemos que a pessoa, trazendo para a ciência, a pessoa que ela é rejeitada, ela tende sempre a se fechar, a se isolar, para não ser rejeitada novamente. E nós vamos ver que ali ela teve a compreensão na vida do seu quarto filho, que ela vai dizer: esta vez louvarei o Senhor, e por isso lhe chamou Judá. Ela vai louvar, ela vai bendizer o nome do Senhor Jesus, porque ela vai ter compreensão que ela não poderia ali, através de gerar os filhos, ela fazer com que Jacó se voltasse a ela, mas os olhares de Deus se voltaram sim para ela, tendo compreensão interior que ela não poderia mudar Jacó, mas ela foi transformada interiormente, sabendo que ela era amada por Deus, escolhida por Deus e cumpriu um propósito aqui nessa terra. Sabemos que mais tarde o Senhor vai conceder ali e Raquel vai dar à luz a 2 filhos. O primeiro se chama José e o segundo vai se chamar Benjamim, ao qual ela vai morrer no parto. Mas nós sabemos que Lia, ela foi escolhida para cumprir o propósito de Deus aqui na terra. Qual é o propósito de Deus na sua vida? Muitas das vezes nós queremos nos esconder, queremos fugir, porque o propósito de Deus Deus sempre nos levará a enfrentar os nossos medos. E quando nós dizemos eis-me aqui e enfrentamos os nossos medos, sabemos que a mão de Deus nos capacita a sermos instrumento de Deus aqui na terra. Vamos orar para que o Senhor possa nos capacitar, o nome dele venha ser glorificado através de cada processo que nós passamos nessa terra. Os processos de Deus, eles vêm para nos aperfeiçoar para o propósito de Deus. Vamos orar? Pai, nós te damos graça, te louvamos, te bendizemos por cada processo em nossas vidas. Visita cada um dos teus filhos, das tuas filhas que têm enfrentado os processos. Talvez esteja passando por um processo de rejeição na família, no trabalho. Senhor, eu não sei o que cada um dos teus filhos estão passando, mas o Senhor sabe. Ser com eles, concedendo a eles força, ânimo, coragem e que cada um possa enfrentar com resiliência, fé, coragem e determinação os seus processos para ser aperfeiçoado para o propósito. Abençoa cada um dos inscritos no canal, aqueles que estão se inscrevendo, que o Senhor possa os abençoar poderosamente. É a minha oração e o meu pedido nesta tarde, em nome de Jesus. Deus te abençoe, se inscreva no canal, compartilhe essa ministração com alguém que está sendo rejeitado e creia que o Senhor te dará vitória, só não desista. Deus abençoe.